Olá pessoal, que bom vocês mais uma vez no meu canal, vocês que já me conhecem, já me acompanham, tenham um excelente dia. E você que está assistindo pela primeira vez, não esquece de dar o like, não esquece de fazer parte do nosso canal, de compartilhar. Hoje eu estou imensamente feliz com um grande amigo meu, o Antoine, ele que trabalha com direito, é advogado, vai explicar muito mais sobre a atuação dele, uma atuação linda, uma atuação bem humana que me surpreendeu bastante. Então, muito feliz de estar com ele hoje. Olá, Antoine, seja muito bem-vindo. E eu já vou pedir para você falar um pouquinho sobre como é a sua atuação, a atuação da sua empresa, né, a FRK Advogados. Fica à vontade para falar um pouco mais sobre a sua empresa, sobre a sua história e sobre a atuação de vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Ítalo. É um prazer enorme estar aqui. Espero poder contribuir aí para o canal. O FRK Advogados, ele existe como sociedade FRK desde o ano 2000. Então, já temos 23 anos de mercado. Nós começamos com 3 sócios. Eram 2 sócios, eu entrei como terceiro sócio. E o interessante é que cada um tem uma formação, cada um veio de uma instituição, cada um tem um perfil, e eu tenho o maior orgulho de dizer que é uma sociedade em que a diferença somou, né? Porque muitas vezes as diferenças geram atritos, geram conflito. As pessoas acham que precisam estar entre os iguais para que a coisa flua, mas não. A gente consegue gerar muita riqueza a partir das diferenças, desde que a gente tenha maturidade para fazer que essas diferenças gerem uma complementação, né? Com certeza, Antoine. E isso foi um dos pontos, né, com o qual eu insisti aí para você ser um dos meus convidados. O nosso canal ele fala muito sobre privacidade, né? A minha empresa é de LGPD, mas o assunto é sempre privacidade, né? E a privacidade é um direito humano, né? Então, essa parte de humanizar é muito importante que as pessoas entendam que os direitos humanos são ideias para a gente construir um mundo melhor, né? E quando você me falou de casos que a advocacia, o direito trabalhando para que o humano tenha uma vida melhor, eu me senti muito feliz em ver essa contribuição que você traz para nós, né? E você trabalha muito com a área familiar, não é? Pode falar um pouco sobre como os conflitos familiares, né, afetam a vida das pessoas e, de repente, fazer uma gestão de tudo isso pode ser uma maneira mais inteligente de nós construirmos uma sociedade? Quando a gente lida com questões familiares, normalmente as pessoas veem. É, é verdade, às vezes vem de uma forma tranquila, mas muitas vezes vem não na sua melhor versão, Sim. né? Uhum. É muito comum eu ouvir, quer conhecer alguém, se separe dessa pessoa, né? Aí eu preciso dizer, não, não é verdade, né? A pessoa não mudou, ela não é aquilo que você está enxergando agora pelo negativo, né? Nós temos aspectos positivos, vamos chamar de aspectos solares, e Uhum. temos aspectos sombrios, todos nós. Sim. E, e numa separação, quando um casal resolve se separar ou vai disputar a questão de convivência com filhos e questões envolvendo alimentos, muitas vezes vêm os aspectos sombrios para a cena da relação. E o advogado, principalmente aquele que vai atender o casal, que às vezes cada advogado atende uma parte, né? Sim. Quando vai atender o casal, ele precisa tomar muito cuidado com o leve trás, né? Com Exato. aquilo que ele ouve e como ele ouve. Então, a gente costuma dizer que a parte traz a sua verdade, a outra tem a verdade dela, tem uma verdade que está acima da verdade que cada um enxerga, né? São as versões. Eu também na área de família, eu atuo como mediador. Atuo Tá. sou conciliador cadastrado junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e na mediação nós aprendemos uma técnica que é chamada caucus. O que é o caucus? O mediador,
Às vezes ele recebe o casal e está lá na sessão de mediação e você percebe que tem alguns conteúdos que não evoluem nas negociações, né? Então existe essa técnica que permite, isso é dito no início da sessão, a gente avisa as partes, olha, se eu como mediador perceber a necessidade, sentir a necessidade de ouvi-los de maneira separada, isso é normal, aí a gente pede para um de vocês sair e depois troca, garantindo que todos tenham o mesmo tempo. E isso às vezes acontece, essa necessidade surge, você pede para uma das partes se retirar, e aí a outra que fica com você fala, olha, isso que ele está falando não é verdade, por isso, e te passa um conteúdo que essa pessoa não se sentiria à vontade para trazer na presença do outro. Aí você escuta, acolhe, aí pede para essa pessoa trocar de lugar com a outra, e a outra vem e traz outras coisas. E você percebe que cada um tem razão na sua perspectiva, né? Na percepção que cada um tem da situação. E qual é o caminho do meio para isso? E falando de privacidade, nesse momento o mediador tem que consultar a parte. Escuta, disso que você está me passando, o que é que eu posso compartilhar com a outra pessoa quando ela voltar para a sala? Né? Então, às vezes a pessoa autoriza você a compartilhar tudo. Não significa que você vá usar as mesmas palavras. Você precisa tomar um cuidado para dar uma roupagem adequada para aquilo que você está ouvindo, né? E às vezes a pessoa não te autoriza a compartilhar. E essa autorização de compartilhar conteúdos e compartilhar percepções, agora eu dei como exemplo o trabalho do mediador, né? O advogado também tem. O advogado ele tem que guardar sigilo, isso faz parte inclusive do nosso código de ética, independentemente da área de atuação. Eu atuo na área de família, estou dando exemplos na área de família, mas todo advogado ele tem um dever de sigilo em relação às informações que ele recebe do cliente, porque muitas vezes aquela informação que o advogado recebe pode gerar um prejuízo enorme para outra parte se aquilo for divulgado fora de um contexto ou divulgado simplesmente, né? Até numa questão, agora já uma curiosidade, até numa questão criminal, o advogado tem que cumprir com esse sigilo. Se uma pessoa, por um exemplo, assume um crime, o advogado, como que seria a ética dele, né? Ele tem que manter com o sigilo dessa informação ou teria que denunciar, no caso, uma pessoa culpada que se auto... Excelente pergunta, excelente pergunta. Nós tivemos um advogado que foi ministro da Justiça, um profissional muito respeitado, foi o Márcio Thomas Bastos. E o Márcio Thomas Bastos escreveu um artigo que saiu publicado na Folha. O título era "Não sou juiz do meu cliente". Quando um advogado diz "não sou o juiz do meu cliente", ele estabelece uma distinção entre o papel do advogado e do juiz, né? Então, tem uma piada que se conta, que o cliente entra no escritório do advogado e diz assim: "Doutor, matei uma pessoa". Não sei se você conhece essa piada. O advogado corrige e fala assim: "Não, dizem que você matou, né? Vamos ver as provas. O que é que essas pessoas que dizem que você matou têm em termos de prova?" Isso, de certo modo, acaba também não criando uma boa imagem do advogado perante a sociedade. Por quê? Poxa, o advogado sabe, de repente, que o crime foi cometido, né? O cliente dele confessou e ele vai omitir essa informação, não é? Então, se cria a imagem do advogado como alguém que não anda de mãos dadas com a verdade. Mas veja, nesse sentido, eu acho que tem uma questão pessoal. Então, eu, do ponto de vista pessoal, acho que eu não serviria para atuar na área criminal, né? Porque, para mim, poder tratar das questões
com uma abordagem vinculada àquilo que é verdade é muito importante, Sim. né? Eu tive um professor de direito criminal que tinha também os limites dele. Ele dizia: eu não advogo para 2 tipos de criminosos, Tá. estupradores Uhum. e Sim. traficantes. Tá. Era uma postura pessoal dele. Exato. Mas traficantes, Uhum. estupradores não têm direito a um advogado criminalista que faça a sua defesa? Claro que tem. Sim. E, nesse sentido, eu diria que eu não atuo na área criminal, mas eu posso dizer de uma forma teórica, né? O advogado criminalista, ele pode adotar como regra de trabalho o seguinte: olha, eu vou procurar fazer que o processo seja seguido, seja respeitado, Sim, né? Então, vamos lá, o cliente vem e diz: eu matei uma pessoa. E vamos supor que não possa haver dúvidas sobre esse homicídio. Saiu, sim. sei lá, Sim, hoje certo. a gente vive cercado por Por câmeras, né? câmeras, É um exato. Big Brother permanente, quase. Uhum. E não há dúvida de que aquele crime ocorreu, que aquele homicídio. Sim. O que cabe ao advogado fazer? Analisar as circunstâncias. Foi uma circunstância de legítima defesa? Né? Analisar se aquele réu é um réu primário. O que a lei garante ao réu primário? Quais são os tipos de prisão? Não cabe aquela prisão. Eu não vou usar a terminologia do direito criminal porque não é minha área, né? Mas não cabe aquela prisão que está sendo aplicada. Então, eu, como advogado criminalista, vou pedir para que o juiz liberte o meu cliente, porque aquele tipo de prisão não cabe mais. Né? E muitas vezes a sociedade não entende isso, mas o advogado está fazendo o papel dele. Exatamente. E é muito bom a gente ter aprofundado nesse sentido, né? Porque nós estamos falando de direitos humanos e todo mundo tem o direito, não só à defesa, né? Como ser tratado de acordo com o crime que cometeu, né? Exato. Mesmo que o crime tenha... se eu estiver falando alguma bobagem, Não, você me mas é isso corrige, por mesmo. favor. Mesmo que o crime de fato tenha ocorrido e que a pessoa é culpada por aquele crime, ela tem que responder apenas por aquilo, né? A sociedade não Exato. tem direito de impor mais situações a essa pessoa, né? Tanto que o ideal é que quando a pessoa termine a sua pena, que ela recomece a sua vida, né? Então, nesse sentido de direitos humanos, que tudo se relaciona, né? Como nós falamos aqui agora de direitos humanos, o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos também dá a todos o direito da privacidade. E aqui eu trago de novo o assunto privacidade, com todo esse seu expertise de tanto tempo em relações familiares. Você sentiu diferenças depois da chegada das redes sociais, nos relacionamentos entre os casais? Isso tem causado, de fato, mais separações, mais brigas, mais discussões? Ou você acha que a internet não ampliou, isso é algo normal da sociedade? Como você vê a exposição das pessoas na internet nos relacionamentos pessoais aí com seus cônjuges? Ítalo, você fez uma pergunta pensando numa situação, mas eu vou responder a partir de uma outra, né? Claro. Porque você diz assim, o quanto a exposição pode gerar um conflito. Eu não sei, mas o que eu sei é que uma vez estabelecido o conflito, né, às vezes fazendo o divórcio, a pessoa no processo diz assim, olha, eu não tenho condições, eu estou passando por dificuldade. Aí vem a outra e junta uma coleção de fotos que aquela pessoa tirou na viagem que fez para tal país, né? E isso é usado no processo. Eu, quando vou atender um cliente, né, um cliente me traz um relato. Agora, eu aprendi que eu tenho que perguntar para ele como que está a sua exposição nas mídias, né? Porque se isso que você está me dizendo puder ser contraditado, né, negado, né, pode ser que haja uma contraprova disso, que você tenha produzido nas redes sociais. Né? Então, e alerto para isso. Às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho
Uhum. exposição. Eu falei, então continue assim. Né? E a Uhum. outra parte tem, Sim. porque também é um outro ângulo, né? Se o seu cliente Uhum. não está exposto, a outra parte, né? O quanto a outra parte está exposta para você, eu não digo sacaneá-la, né? Desculpe Sim, a sim, expressão, sim. mas para ajudar na construção daquilo que está sendo dito, né? Sendo Uhum. dito. Na área de família, a gente tem que pensar que quando o casal depende de um terceiro, que é um judiciário, para resolver as questões dele, o terceiro, né, o juiz é chamado para Sim. resolver, ele não conhece as partes. Ele vai conhecer as partes por meio do quê? Por meio Do- daquilo que é levado É para o isso. processo. E o que é levado para o processo? É uma narrativa de um, narrativa de outro. E muitas vezes distorcida. Então, o que acaba havendo no processo de família é uma disputa de narrativas. E nessa disputa, se alguém está mais exposto do que o outro, acaba ficando mais vulnerável. Né? E dói muito quando essa exposição é distorcida. Né? A pessoa usa fotos antigas, ou dá Uhum. faz uma leitura Uhum. equivocada daquilo que foi exposto. Né? Aí dói. Uhum. Aí eu fiquei assim, aprendendo e com muita curiosidade no sentido de que talvez não sejam provas, né, mas são evidências de situações. Então, hoje o que a pessoa posta pode ser utilizado legalmente em uma situação contra ela? Contra ou a favor também, né? Para a gente olhar também por um outro enfoque. Quer ver? Tá. A pessoa diz assim: olha, o meu ex não tem um bom relacionamento com os nossos filhos. Aí você vai nas redes e vê uma série de. E por que nas redes? Porque é uma coisa passada. Não é uma prova que vai ser produzida nesse momento para o processo. Tá. Porque, no Uhum. sentido de sofrer manipulação. Você tem um histórico de registros, né? A família, ou esse pai com os filhos pequenos, depois em viagem e tal. Pode ser favorável também. Pode haver um uso favorável. Ah, muito interessante, né? Acho que muita gente que está assistindo agora já está repensando aí no que vai postar, no que não vai postar, se vai apagar coisas ou não, né? Eu vejo com muita preocupação alguns avanços que estão aí batendo a nossa porta, né? Um deles é o metaverso, né? Onde as pessoas vão criar ali seus avatares, participar de grupos, né, e tudo mais. E a gente vê também grupos de advogados é, já nos alertando para problemas, né, que reais que vão ser transferidos para essas novas tecnologias, né? E proteger as relações humanas está cada vez mais difícil, né? A gente vê a dificuldade de relações de pais com filhos, né? A dificuldade etária, né? De se conversar em gerações, e isso tem ampliado muito. Essa parte que você falou do seu trabalho de gestão de conflitos, né? É, tem atuado em algum sentido de pais com filhos, né? Até em propriedades, né? Valores, tem atuado bastante nesse sentido de discussões familiares de pais e filhos, de gerações diferentes, já trazendo reflexos assim. Você diz em relação o perfil de cada um em relação ao uso Isso, das mídias? as mídias já estão gerando disputa entre esses públicos, discussões, desavenças, que já vão parar no judiciário? Ou você acha que pais e filhos têm discutido desde sempre, né, questões de herança e tudo mais, né? Eu vi casos recentes de pais que falaram: não, não vou dar herança para o meu filho porque ele segue uma linha política que eu nem sabia que ele seguia, agora eu não quero mais dar herança para essa pessoa, Ah, né? E,
E acho que as pessoas Bem estão colocado. se conhecendo Sim, é verdade. melhor, né? Porque tá mais fácil expor as suas É ideias, verdade. expor quem você é. E eu vi esse conflito de família já próximo, né? Eu já vi esse caso acontecer. Então, acredito que para os advogados já devem estar chegando questões desse tipo. Olha, não chegou como questão jurídica para mim, né, mas Uhum, assim, me relacionando com as pessoas, eu já vi clientes que eu atendi, senhoras que a gente passa por períodos em que as temperaturas, puras. né, no campo Sim. político sobem um pouco, Uhum, e uma pessoa que deixou de falar com os pais porque cada um tinha uma linha política diferente. uhum. E eu até entendo, porque, vou dar um exemplo. Ó, Nós tivemos governos que foram mais favoráveis, mais benéficos à classe artística, por exemplo, e exato. governos menos favoráveis, né? Uhum, Períodos em que a cultura teve mais apoio estatal e sim. períodos em que teve menos, né? Uhum, E aí, se você tem famílias uhum, constituídas por pessoas que seguiram uma carreira executiva e tem filhos que seguem uma carreira artística, não uhum. é? A divisão política, em quem você apoia? Sim. Poxa, mas você está apoiando aquele candidato, esse candidato me prejudica a minha classe. E gera Uhum, ruptura dentro da família. Né? uhum, Eu já tive pessoas me abordando por conta da minha exposição política nas redes. Aí eu aprendi que eu tenho que tomar muito cuidado em apoiar um ou outro candidato ou expressar uma posição uhum, política, porque tem pessoas que, e não são poucas, uhum. que não olham para você e dizem assim, não, eu conheço o Ítalo, Sim. ele tem o direito de apoiar o candidato A, B ou C. Ah, mas o candidato que ele apoia é diferente do meu? Eu posso. Ítalo, por que você apoia esse candidato? No Uhum. sentido de Ok. eh, Abrir uma conversa, abrir uma né? conversa. De repente você Uhum. está enxergando Tua. algumas qualidades Claro. que eu não enxergo. Tua. E de repente não é isso, e ok, cada um Ok. tem. Uhum. Mas acho que todos nós temos Uhum. exemplos de amigos e mesmo em família. Famílias que racham. Eu tenho exemplo na minha família, né? Parentes que pararam de conversar Uhum. porque esse apoia esse candidato e esse apoia o outro. Né? Uhum. Vem de uma exposição nas mídias. Sim. E o que eu achei mais interessante de todos os pontos que nós conversamos é essa construção individual de mundo, né? Cada pessoa constrói o seu mundo. E aqui já falando sobre tecnologia, vocês vão perceber isso. Eu vou dar um exemplo bem prático no Netflix. Tá? Cada um tem o seu mundo dentro do Netflix. Você cria o seu perfil, a sua esposa cria outro perfil, e quando você entra é muito diferente um mundo do outro. E as grandes tecnologias estão fazendo isso, estão criando um perfil onde cada um tem um mundo que vê coisas completamente diferentes das outras. Hoje no Google, se eu fizer a mesma pesquisa que o Antoine, vão vir respostas diferentes para nós dois. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa construção de mundo individual, com essa criação de perfis, que acaba acontecendo isso. A gente vira, né, um mundo exclusivo de verdades e de mentiras que só você vive. E quando você vai para o mundo real dessa forma, você acaba se defrontando com outras pessoas, outros mundos, e aí entra a experiência do Antoine e a pergunta de milhões: como é que faz para não ter conflitos quando esses dois mundos se chocam assim, não é? Ítalo, eu queria ter esse poder, né, da varinha mágica de evitar o conflito. Não tem. Os conflitos fazem parte da história, né, humana. O que a gente pode fazer é desenvolver técnicas para lidar com o conflito. Então, um casal entra, seja no escritório de advocacia, seja numa sala do mediador. Muitas vezes eles trazem o conflito. Se o mediador tivesse o poder de simplesmente dizer algumas palavras, aquele conflito desaparecer e haver uma harmonia, seria maravilhoso. Mas não, o que a gente aprende Uhum, é, primeiro, que cada um tem a sua visão. sim.
Às vezes a pessoa escuta uma versão e escuta outra, acha que alguém está mentindo. Uhum. Não é isso. As pessoas estão tendo, cada uma, a sua percepção. Não é que haja uma mentira, né? É, então, o conflito faz parte. A questão é como lidar com ele e como dar às pessoas ferramentas para lidarem com o conflito. Então, uma técnica, né, quando você recebe um casal em conflito, fazer um combinado com essas pessoas. Olha, vamos fazer o seguinte: cada um vai falar na sua vez. Ah, mas eu preciso falar, senão eu esqueço. Não, então tá aqui, um papel, uma caneta. Se você tiver um impulso, uma ideia, você tem medo de esquecer, você anota, mas você vai esperar a sua vez. Nós vamos distribuir o tempo, cada um vai falar o mesmo tempo e eu vou controlar isso. Vamos evitar palavras agressivas. Você percebe? São regrinhas que já ajudam muito a reduzir, a aumentar a qualidade da interação entre aquelas pessoas. Elas estarão ainda com um sentimento ruim, com uma raiva? Provavelmente. Mas quando uma consegue silenciar um pouquinho, escuta a outra, e o mediador, ele faz uma reapresentação daquilo que está sendo dito. Então, vou dar um exemplo. A mulher vira e diz assim: olha, ele não me ajuda em nada em casa, né? Eu tenho que cuidar de 3 crianças, o que eu preciso é de mais ajuda, o dinheiro não dá para nada e eu não posso contar com ele. Ele ouviu. Sim. Aí você que está intermediando aquilo, você vira para o cidadão e diz assim: olha, ela está se sentindo sobrecarregada. E por mais que você esteja ajudando, existe a possibilidade de você ajudar de alguma outra forma, um pouco mais? De que maneira você conseguiria atender ao que ela está precisando? Não para ela, mas para as crianças, né? Então, um cuidado no uso das palavras já ajuda muito. Né? Você dizer para as pessoas: não use palavras agressivas. A pessoa entra e às vezes fala: não, porque ele é um folgado. Quando você faz um combinado no início, ela já se policia um pouquinho. Né? E isso aumenta muito a chance do restabelecimento do diálogo. Porque quando você recebe um casal que está envolvido num conflito, eles já não se escutam mais. Né? E é muito comum, a gente aprende isso, mas a gente muitas vezes não sabe pôr em prática. Quando alguém está gritando, e quando o casal está discutindo, os dois estão gritando, é porque a pessoa... Eu grito quando eu sinto que você não está ouvindo. Né? Então é legal você virar para as pessoas e poder dizer: olha, fala baixo porque eu vou te escutar melhor. Ao contrário, se você gritar, eu não vou te escutar. Porque eu vou me sentir agredido. Aí eu vou me defender. E aí ninguém mais se escuta. Então, muitas vezes, o papel do mediador, o do próprio advogado de família que está atendendo o casal, é facilitar a comunicação. E a comunicação acontecendo de uma maneira mais civilizada, aumenta a chance de esse casal chegar num acordo. E não precisar de um terceiro, que é o juiz, que vai ser um refém das narrativas. E o juiz tem milhares de casos para julgar. Não pense você que ele vai ouvir, vai ler tudo aquilo que está sendo dito. Né? Muitas vezes, é muito triste dizer isso, mas eu nem culpo os juízes, porque o volume de trabalho deles é imenso. Muitas vezes você entra com um pedido para o juiz e você vê um tipo de resposta, decisão judicial, padrão. Às vezes vem com erro e o nome da parte que está sendo mencionado ali está errado. Né? Às vezes ele está citando um contexto que não se aplica ao seu caso, dando uma prova efetiva de que... É um Ctrl-C, Ctrl-V de outro processo. E é aparentemente justificável, não, é compreensível, né? Não se torna justo, né? Mas se compreende, né? Por toda essa demanda
tudo isso que você passou. É, eu ia até perguntar, e você já antecipou, né? Qual é o papel do mediador? Porque parece que é mais estabelecer a Comunicação. comunicação, porque quando você começou, eu pensei, nossa, talvez o mediador auxiliasse até a restabelecer, né, esse casal, mas de repente não é esse o objetivo, de repente a separação fará o bem Sim, maior para os sim, dois, sim. então é restabelecer a comunicação para que, né, se encontre uma melhor saída. A comunicação parece ser o princípio da solução Sim. ideal. E eu gostei muito de te ouvir uma vez quando você falou que ganhar teoricamente na justiça não significa ganhar na vida, né? Eu não sei se foi exatamente essa Sim, expressão que sim, você sim. colocou, mas me pareceu algo tão interessante da gente pensar e refletir é que nesses momentos, principalmente para quem olha de fora, parece que há um pouco de vingança também, né? O medo de que a outra pessoa ganhe o processo, né? E pode ser que reconsiderar a própria existência, ter um novo ponto de partida para a vida pode ser mais importante do que vencer, né, juridicamente. Eu acho que foi o que eu entendi um pouco da função do mediador. Fiquei bem feliz com tudo isso que você colocou, com tudo que você agregou aqui para o conhecimento de todos, né? Você tem todo esse background, aí são 25 anos atuando assim, e hoje todos os problemas mundiais fazem parte com a comunicação, né, Antoine? A gente Sim, vê que a gente está num mundo com guerras, né, com situações assim bizarras se a gente sim. pensar que em 2023 nós não consigamos sentar e conversar, É. né? E a comunicação me parece ser o nosso ponto de partida para a solução. E eu tenho também grande dificuldade em certos momentos em me comunicar, né, com opiniões adversas, né? E acho que faz parte, você colocou até algumas dicas, se quiser nos passar outras dicas, como que a gente mantém essa serenidade em conversar com aquilo que nos traz incômodo, né? Porque a opinião adversa, esse mundo diferente do nosso, quer a gente queira, quer não, vai trazer incômodos. E aí eu acho que é mais exercitar, né? Olha, eu acho que é fundamental, e eu não sei como as pessoas desenvolvem isso, né? Eu, particularmente, desenvolvi isso em processo terapêutico. O que eu quero dizer, sendo mais objetivo? É fundamental a gente desconfiar da gente. Ah, Eu costumo dizer que eu prefiro as pessoas que têm dúvidas do que as pessoas cheias de certeza. Se você pegar uma pessoa que dedica a vida à ciência e à pesquisa, pessoa que passa a vida estudando, essa pessoa tem mais dúvidas do que certezas. Se você pegar a pessoa que nunca abriu um livro, essa pessoa tem mais certezas. Ela acha que aquilo que ela enxerga como realidade é a realidade. uhum. Ela não imagina que possa haver outras perspectivas, né? Então, quando você começa a se analisar, você é capaz de se dar conta de que aquilo que você tinha como verdade, puxa, para mim era. Eu estava tão certo sobre aquele ponto, e de repente não é. Né? E isso ajuda, ter esse aprendizado, autoaprendizado, ajuda a gente a ter mais flexibilidade em relação ao ponto de vista do outro. Porque não é porque ele pensa diferente de mim que ele está errado. Pode ser que eu esteja errado. Ou pode ser que não haja uma única Possibilidade. possibilidade em Uhum. relação Acerto e errado. a certo e errado, Errado. né? Uhum. Agora, eu digo que errado é as pessoas não conseguirem conversar. Porque não tem como Exato. dizer que é certo alguém não conseguir estabelecer um diálogo, né? As pessoas só conseguem evoluir dialogando. Uhum.
E muitos conflitos poderiam ser evitados ou reduzidos se as pessoas não perdessem a capacidade do diálogo, né? E quando eu preciso que o outro me escute, ele não escuta, é comum que eu parta para técnicas, né, Uhum. de fazer sentir minha Sua presença presença. ou fazer meu desejo, Uhum. minha vontade Uhum. presentes, técnicas violentas. Uhum. Quando você diz você mencionou, né? Às vezes Uhum. o casal acaba se reconciliando, né? Sim. Eu já atendi casais que vieram para para se Uhum. separarem, né? Aí eu ouvi a reclamação da mulher e o fato de eu traduzir para o marido aquilo que ela estava dizendo, que muitas vezes a gente confunde amor com controle, né? Com controle. Então, um Legal. casal, às vezes um homem muito inseguro sufoca a mulher, Uhum. vigia. E para ele aquilo é amor. Sim. E não é amor, aquilo é Uhum. insegurança, né? E, e quando isso, numa consulta, veio à tona de uma forma muito intensa, e às vezes eu me surpreendo, né? Uhum. Porque a pessoa traz o tema, mas você não sabe como aquilo vai evoluir. Evoluiu de uma tal maneira que aquele marido se deu conta de que ele pela postura dele, Pela insegura, insegurança. de Uhum. medo, Uhum. infantil até, Sim. estava pondo em risco o casamento. Aliás, eles vieram para tratar da separação. Coração. Aí aquele encontro, aquela consulta jurídica virou um pedido de perdão, Perdão. né? Que ele aos prantos pediu mais uma chance a ela. E Uhum. como eles tinham filhos, ela resolveu dar essa chance. E foi interessante porque esse casal, depois sendo procurado por alguém que também estava numa crise de casamento, indicou o serviço do escritório. Aí eu fui atender é, o segundo casal, trouxeram as questões, eu fui tirar dúvidas jurídicas, né? Depois de meia hora de consulta, a mulher me interrompeu dizendo assim: Não, doutor, eu não quero me separar. Mas eu procurei o senhor porque a fulana que indicou seus serviços disse que o senhor seria capaz de nos reconciliar. Eu tomei Uhum. um susto, né? Porque Uma surpresa, não meu era? papel não é Esse, esse, né? sim. A reconciliação Essa do primeiro casal aconteceu por uma dinâmica dinâmica. daquele casal naquela consulta. Mas alguém Uhum. procura advogado para tirar dúvidas sobre divórcio. Eu vou tirar essas dúvidas. Meu papel não é reconciliá-los, né? Sim. Embora isso possa, vez ou outra, acontecer. Embora a gente fica muito feliz quando acontece, Fica, né? a gente fica feliz. Porque eu acredito que ninguém se una do nada, né? Sim, E se consegue conversar e restabelecer de novo é muito bom, né? sim, Também é muito gratificante. E vejo como um diferencial enorme do seu trabalho, né? Essa situação, esses casos que você já me passou. Por isso eu quis tanto te trazer, eh, mostrar para as pessoas, né, o quanto a comunicação é importante, o quanto respeitar o espaço do outro é importante e o quanto, né, a gente tem a evoluir simplesmente conversando, simplesmente sim. batendo papo, se desarmando. E todo mundo que eu vejo que está nesse sentido de levar conversa, levar desarme, levar vamos baixar o volume, vamos conversar de outra maneira, vamos tentar uma nova saída. Eu tenho muita felicidade em trazer aqui para o meu canal. Então, para concluir, eu vou deixar o Antoine falar só um pouco mais sobre os serviços que a empresa dele oferece. Ele já falou, né, sobre de advocacia, toda essa parte de é, apaziguar, de encontrar soluções para os conflitos, mas também agora eu vou deixar que ele fale a região que atende, todos os serviços que possuem, para que você que assiste o nosso canal e se tiver necessitando ter um profissional dessa qualidade, ter acesso a ele. Então, Antoine, fale sobre a região, né? Você faz parte do grupo do BNI também, se quiser falar um pouco sobre como foi o BNI, toda essa construção, por favor, fique à Ah, vontade, o obrigado. horário é seu. Obrigado, Ítalo. Bom, como agora nós temos, né, as pessoas produzindo conteúdos, né?
Lá no FRK Advogados, há 3 anos, a gente vem também nessa toada de produzir conteúdos para as redes, de uma forma até prestando serviço público, né, social, Uhum. que as pessoas têm dúvidas sobre muitos temas. Então, nós temos o canal FRK Explica, que produz Uhum. artigos, vídeos, tem podcasts, em linguagem acessível para as pessoas. O BNI foi uma grata descoberta. Você vê como as redes elas podem ter um uso maléfico, Uhum. mas também muito bom. O BNI foi apresentado a mim, eu nunca tinha ouvido falar do BNI. Alguém que viu meu perfil no LinkedIn, Uhum. me falou do BNI, eu nunca tinha ouvido falar, me convidou para uma reunião do BNI, que é uma franquia mundial, né? A gente sabe que existe em mais de 70 países, e reúne profissionais com a intenção de uns apoiarem os outros, né? Para que o negócio de cada um possa florescer. E aí eu fui conhecer o BNI e estou no BNI há 3 anos, convivendo, foi onde nós nos conhecemos Sim. também, Uhum. e a gente aprende, cada empresário tem a oportunidade de aprender um com o outro. Você representando a parte, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, já aprendi muito com você e tenho muito ainda, tenho certeza, quero fazer os seus cursos, sei que Uhum. você ministra cursos. Uhum. Assim, só para fazer um fechamento, vinculando minha temática com a questão da privacidade, que é um tema que é muito Uhum. caro a você, né? Na parte de família, as pessoas precisam entender muitas vezes que quando os envolvidos conseguem chegar a um acordo sobre as suas questões, por exemplo, um divórcio. Se o divórcio é amigável, eu não preciso saber qual o motivo pelo qual o casal não vai continuar junto. Uhum. Quando o divórcio é litigioso, aí cada parte vai contar aquilo que eu falei no início, né? A sua narrativa, vira uma disputa de narrativas. Aí é o pior ângulo de cada um Sim. e as feridas que aquelas pessoas causaram e causam e viveram no relacionamento. E muitas vezes essa exposição dura anos. Ah, mas o processo corre em segredo. Sim, mas você está se expondo para outra parte, para o advogado da outra parte, para as pessoas do fórum, para o juiz, para o Ministério Público. Eu já participei de audiência em que a outra parte disse assim: não, eu faço questão que o juiz julgue quem é culpado aqui, porque amanhã eu vou mostrar para os meus filhos, para os nossos filhos. Falei, Nossa, nossa, mas o que é é isso? muito dolorido, né? Muita agressão. Muita agressão. E aí, aquilo que você acabou de falar, né? Muitas vezes, quando você abre mão da disputa, e nesse caso, era um caso que a mulher, ah, muito infeliz com o casamento, não vivia, vivia sob o mesmo teto, mas não tinha mais um relacionamento conjugal com o marido. E ela começou a ter um relacionamento fora do casamento. Casamento que para ela já não existia mais, embora eles Uhum. não tenham assinado nenhum documento. O que fez esse marido? Produziu fotos, registro de que ele estava sendo Uhum. traído e usou isso para ficar com a guarda dos filhos. Na época, a legislação era outra e previa que o cônjuge culpado Uhum. pela separação perdia a guarda dos filhos. E eram filhos pequenos. E Uhum. ela, mãe, né? Normalmente a mulher tem um vínculo muito mais forte Pode. com as crianças. O que eu percebi? Um homem assessorado por uma colega que tinha uma conotação religiosa, ela estava levando um debate religioso para o processo, não tinha nada a ver. Uhum. O juiz afastou isso, Isso. não é? Ah. E eu percebi que, na prática, ele não teria tempo suficiente para cuidar, para dar conta da educação e da convivência dos filhos. Então, analisando isso, o que eu falei para ela? Vamos fazer o seguinte: deixa no processo ele ficar com a guarda desses filhos, porque ele vai precisar de você. E não vamos, porque o advogado que ela consultou Uhum. primeiro, vendo que ela ia ficar numa posição muito vulnerável, orientou essa senhora a fazer um boletim de ocorrência contra o marido. Uhum. Aí ela falou, mas ele não é agressivo comigo, por que eu vou fazer um boletim de ocorrência? Ah, porque senão você vai perder o processo. Uhum. Se ela tivesse Repli- seguido essa Essa aplicação. orientação,
como teria ficado o relacionamento. Porque o Exato. casal acabou, mas eles continuavam sendo o pai daquelas crianças e a mãe. Aí ela me procurou desconfortável com essa orientação. Eu falei, não, você não vai inventar isso. Vamos dizer que não houve traição. Por que não houve traição? Ah, mas ele tirou foto comigo saindo do hotel com Sim. o outro, né? Sim, mas o casamento já não existia mais. Exato. Então, no sentido jurídico, até se pode dizer que houve adultério. A figura do adultério não existe mais no nosso sistema, mas existia, né? Mas do ponto de vista moral, não havia casamento. E vocês só não se divorciaram porque ele resistiu, mas você já havia dito para ele que não queria mais. E não tinham mais relação conjugal. Bom, então essa foi a defesa que eu adotei, né? Não desmenti, simplesmente dei uma outra conotação. Ela concordou que a guarda ficasse com os filhos, mas assim, uma semana depois, ele estava deixando os filhos com ela, porque na verdade o que ele queria era uma versão oficial para criminalizar a atuação da mulher. Mas passando a raiva, isso perde importância. Então, ela perdeu o processo, mas saiu ganhando na vida, que era a preservação de um mínimo de diálogo e de um respeito, porque depois, passou o tempo, ele entendeu. Ela casou com essa outra pessoa, ele casou com outra, e esses filhos cresceram, entendeu? Então, assim, voltando, fechar minha fala, privacidade é importante. Se o casal consegue manter o mínimo de diálogo, eles preservam. Nenhum advogado precisa saber o motivo da separação. E, mais uma vez, obrigado, Ítalo. Desculpe se eu me excedi aqui na minha fala, eu acabei estourando o nosso tempo. Foi excelente, Atuan. Obrigado por ter vindo no meu canal. Obrigado. Fico muito feliz. A todos vocês, até o próximo capítulo. Um abraço.